bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu estou estreando um quadro no canal chamado Papo Reto. E a ideia desse quadro é justamente ele ser mais de boa e eu conseguir trocar ideia, tipo, mandar um papo reto sobre alguma coisa que eu considerei valiosa, de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que eu li, alguma coisa que eu estudei, qualquer coisa do tipo. E, enfim, criei esse quadro mesmo para conseguir gerar mais conteúdo valioso aqui. E vai que vocês gostam, né? Vamos testar isso aí. A ideia é não ter corte, então se eu errar alguma coisa ou gaguejar qualquer coisa do tipo, eu vou continuar o vídeo, beleza? E nesse vídeo eu quero falar uma coisa sobre uma conversa que eu tive no início do ano, né? A gente ainda está no início do ano, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas atualmente estamos em janeiro, dia 27 de janeiro. E em janeiro as pessoas falam sobre planejamento. Planejamento do ano, metas, objetivos e tudo mais, né? E aí, convenientemente, né, como era de se esperar, eu tive uma conversa sobre isso com um brother meu chamado Rafael. E aí a gente começou a conversar, né? E aí, enfim, ele falou algumas coisas ali que ele estava buscando pro ano dele e tal, né? Sobre emprego, sobre parte financeira também. E aí também falei um pouco sobre, enfim, um pouco do que eu poderia contribuir com ele ali naquele momento, né? E algumas coisas que eu aprendi ao longo do tempo, vou até compartilhar a tela aqui, ó. Tô aprendendo, primeira vez que eu faço isso aqui, ó, na lata, OBS. E quando a gente começou a falar sobre esse assunto de grana e tal, a primeira coisa que me veio em mente foi que quando você tá buscando uma coisa assim, você precisa ter um propósito maior por trás do seu objetivo. Então, tipo, é algo que eu aplico e que eu também incentivo as pessoas a pensarem assim, é de sempre estar buscando um objetivo maior além de só uma questão financeira, sabe? Tipo, você colocar um objetivo maior para além do financeiro. Por quê? Porque a grana, o retorno financeiro e tudo mais, isso geralmente ele acaba sendo um meio para algo maior, né? Se você tiver o dinheiro como finalidade, quando você alcançar esse dinheiro, talvez você não vai ver tanto sentido no que você acabou de buscar, sacou? Agora, quando você tem um objetivo além, aí é muito mais valioso, você acaba buscando com mais força, digamos assim, e quando você alcança, você se sente muito bem, sente aquela satisfação que é esperada quando você alcança um objetivo, né? E aqui eu trouxe até um exemplo, né? Por exemplo, você pode estar buscando dinheiro, buscando construir patrimônio para a segurança da sua família, ou da sua filha, do seu filho, sacou? Então é muito melhor do que, tipo, preciso juntar, sei lá, 500 mil reais, sacou? Então, tipo, é uma parada muito maior. Então, tente buscar coisas que façam esse seu objetivo ter mais sentido, ter mais, até um aspecto mais sentimental, tá? Não só, tipo, um número X, sabe? Eu falo por experiência própria, tá? Porque ao longo da minha vida busquei muitas vezes um número X e, tipo, quando eu alcançava aquele número pra mim, tipo, era só um número, porque eu já tava pensando no próximo número, né? É sempre assim. Agora, quando você pensa, poxa, sei lá, quero conseguir construir o patrimônio suficiente para ter minha casa própria e para isso, enfim, ser o lar da minha família, alguma coisa assim. Então, tipo, tem muito mais sentido, ou quero deixar uma herança para os meus filhos e para os posteriores aí. Quero que, caso eu morra, minha filha ou minha esposa tenham essa segurança de não precisar que eu esteja ali trabalhando todo dia, né, provendo o tempo todo para que elas se sintam seguras, sacou? Então, tipo, isso tem muito mais propósito, né? E aí cada um tem o seu propósito maior por trás das coisas, né? Mas isso é um dos pontos que eu acredito que contribuem bastante. Outro ponto que eu fiz questão de reforçar é tenha uma reserva. Reserva. Tenha uma reserva. Por quê? Cara, quando você tem uma reserva, você tem paz de espírito. E, tipo, não sai falando pra todo mundo que você tem uma reserva e tudo mais, que as pessoas vão te pedir dinheiro emprestado. Mas tenha pra você mesmo, né? Guardado em um investimento muito seguro, né? Que renda aí pelo menos a inflação e mais um pouquinho. Uma reserva para caso algo aconteça, né? Famosa reserva de emergência. Quando você tem uma reserva de emergência compatível ali com o seu padrão de vida e tal, né? Para cada pessoa vai ser um cenário diferente,
Mas quando você tem uma reserva de emergência, você consegue ter paz de espírito, sabe? De ficar um pouco mais tranquilo. Tipo, se alguma coisa acontecer com você ou com alguém próximo de você, você tem recursos financeiros para ficar tranquilo por um tempo, sabe? Tipo, se você perder o seu emprego, se a sua empresa quebrar ou qualquer coisa do tipo, você tem um recurso ali que vai te ajudar a ficar tranquilo. Tipo, quase como se você estivesse recebendo seu salário, né? Claro que você não vai estar recebendo neste caso, mas deu para entender a ideia. E, cara, reserva é essencial, sabe? Eu vejo que isso é uma coisa que, tipo, meio quase todo mundo sabe que precisa ter uma grana guardada e tal, mas não sabe, tipo, o número que precisa ter para se sentir, assim, um pouco mais seguro. E tem dificuldade em construir essa reserva. Tipo, quase ninguém tem. Quase ninguém tem. Algumas pessoas sabem da importância e quase ninguém tem. A maioria nem pensa muito nisso, sabe? A maioria das pessoas. E aí, só para complementar aqui, geralmente isso aqui vai ser pro empresário, né? Se você é empreendedor e tal, tá construindo um negócio, 12 vezes o seu custo mensal. Sacou? 12 vezes o seu custo mensal. Ou seja, se para sobreviver, pagar suas contas, pagar aluguel, tudo mais, enfim, até alimentos e tudo mais, você utiliza 3 mil reais, você precisa de 12 vezes 3 mil reais. Entendeu? Para o empresário, pelo que eu já, enfim, estudei sobre o assunto e tudo mais, é isso aqui, tá? 12 vezes custo. Agora, se você tá no CLT e tal, você tem toda aquela segurança da lei, né, do CLT, enfim, você recebeu o 13º, férias, rescisão e, enfim, o saláriozinho ali depois de ser demitido, caso você seja demitido, né, pela empresa. Então, você tem todas essas coisas, então você precisa de menos, né, em teoria, precisa de menos recurso. Fora aqui, pro caso aqui do CLT, você consegue pular para o trabalho, né? O empresário às vezes vai ser mais difícil, às vezes ele sai com uma dívida, né? Então é um cenário um pouco diferente, certo? Então aqui no CLT você tem 6 vezes o custo, tá? Então pega aí o seu custo mensal, faz a conta aí honesta e calcula 6 vezes. Esse é o valor que você precisa ter, né, no mínimo, né, para começar a brincadeira, guardados, rendendo ali 100% CDI ou alguma coisa semelhante, tá? Você vai ver, quando você alcançar esse valor, chegar perto, você vai sentir mais paz de espírito, segurança, sabe? É muito bom. Então é muito importante você considerar isso aqui também no seu planejamento do ano. Às vezes você está considerando, por exemplo, poxa, eu vou comprar um carro ou coisa do tipo, poxa, tenta ter uma meta também de reserva, pelo menos para começar. Você não precisa bater esse número aqui que você vai ter como resposta desse cálculo. Tenta juntar alguma coisa, um objetivo plausível pro ano, que seja, sei lá, R$ 500, alguma coisa para começar, tá? É muito importante começar. E uma forma de você conseguir começar e continuar é se pagar primeiro. Como é que funciona esse negócio de se pagar primeiro? Né? Geralmente o que acontece? A pessoa recebe, né? Aí ela vai pagando todo mundo. Então, paga aluguel, paga fulano, beltrano, paga todo mundo para depois se pagar, né? E é o que acontece quando acontece esse tipo de coisa. Quando chega a hora de se pagar, já não tem mais nada, que você gastou tudo, ou tem quase nada. Então, se você não tratar o seu próprio pagamento, né, a sua construção do futuro e tudo mais, tratar isso com tanta seriedade quanto você trata os seus compromissos, os outros compromissos financeiros, você vai vacilar com isso. Porque se você deixar para os últimos dias, as tentações do mês vão aparecer e você vai dar um jeito de gastar aquela grana. Tá, isso é um fato. Então, se pagar primeiro, basicamente vamos resumir isso aqui em recebeu, guardou o seu, tá? Olha lá, tô aparecendo aqui em cima do negócio. Tô aprendendo aqui, pessoal, calma lá. Opa. Aí, pronto. Recebeu, guardou o seu.
E como é que isso funciona? Assim que... Primeiro ponto, você precisa de planejamento para isso. Tá? Você precisa saber quanto você vai gastar nas outras coisas e ter uma pequena margem nisso. Tem que ter também a grana do lazer. Não deixe de ter o seu lazer, tá? Não é sobre isso. Mas uma vez que você conhece seus custos todos e com uma certa margem, você aplica uma margenzinha, você vai ter um valor que vai sobrar, certo? Esse valor que vai sobrar, né, é o valor que você tem disponível para investir para o seu futuro e para construção do seu patrimônio e tudo mais. Então, você, assim que vira o mês e você recebe, você se paga primeiro, antes de pagar todo mundo. Então, virou o mês, se pagou, já vai diminuir aquele saldo lá, mas você já se pagou, e aí você vai pagando as outras coisas que você sabe que você vai ter que pagar. Com uma margenzinha, às vezes vai até sobrar um pouquinho mais no final do mês. Geralmente, a realidade, tá? Isso vai dar uma apertada. Quando você começa a tentar organizar esse tipo de coisa, você vai se sentindo um pouquinho mais apertado. Principalmente que você vai querer no começo guardar um pouco mais do que você realmente consegue, do que você realmente deveria. Às vezes você se anima um pouco, né? Quer, enfim, reservar muita grana porque você quer adiantar o futuro e tudo mais. Então é natural que esse tipo de coisa aconteça. Então você vai sentir um certo aperto ali, né? Se você não for muito honesto com o que você quer curtir de lazer, a qualidade de vida que você quer levar e a grana que você quer investir para o seu futuro, né? E quão rápido você quer chegar para alcançar esse resultado futuro que você está almejando. Então, você vai sentir esse aperto, mas isso você consegue contornar, cara, fazendo os ajustes ao longo do tempo ou ganhando mais grana, né? Você ganha mais grana, você consegue ter mais lazer e também investir mais ao mesmo tempo. Então, nisso aqui eu sempre tento focar em produzir mais grana do que, tipo, tentar, sabe, tipo, espremer tudo pra tentar tirar alguma grana de algum lugar que não tá vindo a mais, sabe? Então, tipo, sempre buscar fazer mais grana vai te ajudar, obviamente, certo? E o quarto ponto, muito importante também, uma vez que você tá se pagando, tá investindo e tudo mais, você fazer o dinheiro trabalhar, né? Os famosos juros compostos, eles começam a jogar ao seu favor e você começa também a gerar renda passiva a partir do primeiro dinheirinho que você investe ali, né? Seja num CDB, ou que seja um fundo imobiliário ou qualquer coisa do tipo. Não faça reserva de emergência com fundo imobiliário, tá? Faça com investimentos seguros. Mas enfim, qualquer dinheirinho que você começar a investir lá, você já vai ter uma pequena rendinha ali caindo todo mês, mesmo que seja algo muito pequeno que você às vezes não vai valorizar, mas tudo parte de algum lugar. E com os juros compostos, isso vai se tornando cada vez mais relevante, até o ponto que isso se torna maior do que você consegue aportar mensalmente. Tipo, vamos supor, você consegue colocar R$ 1.000 por mês. Vai chegar um momento que seus investimentos vão render mais de R$ 1.000 por mês, ou seja, mais do que você investe. E aí as coisas começam a ficar bem bacanas. E geralmente isso é mais perceptível, né? E o jogo começa a mudar depois dos 100 mil. Porque com os juros atuais, por exemplo, com R$ 100.000, isso rende, em média, R$ 1.000 por mês. Né? Isso com o cenário atual, dependendo de como você colocar a sua carteira, mas fica ali de 10 a 12% ao ano, tá bom? Dependendo de como você colocar a sua carteira. Então, uma vez que você receba sua grana, bota ela para trabalhar para você, porque o resultado disso, ao longo de bastante tempo, vai ser muito relevante, tá? Se você é empreendedor, cara, essencial, tá? A grana do seu negócio e tudo mais, o seu caixa, não pode ficar só ali na carteira, né? Vamos supor, esse caixa vai crescendo. Imagina o tanto que você deixa de ganhar por ter esse caixa ali, beleza, tá líquido, mas não tá investido, ou seja, você vai perdendo. Esse caixa vai desvalorizando ao longo do tempo por conta da inflação, tá? Então, dinheiro de empresa, ou pessoa física e tal, tem que estar pelo menos, poxa, batendo a inflação e mais um pouquinho, né? Muito importante. E claro, tem que estar seguro, né? Então não adianta viajar, beleza? Então isso aqui é essencial. Depois que bate 100 mil ali é sensacional também. E você começa a ver, por exemplo, 4 dígitos caindo na sua conta do mês. Tipo, isso é super relevante, sabe? Daí tem gente que não consegue aportar nem 1.000. Imagina você ter 1.000 rendendo todo mês sem você fazer nada, né? O dinheiro trabalhando para você. Isso aí é lindo de se ver. E, por último, seu eu do futuro vai agradecer por você ter dado esse passo agora. Eu gosto muito desse conceito, né, do eu do futuro.
E hoje eu vejo e realmente sou muito grato ao meu eu do passado, né? Então eu olho, tipo, caramba, o Arthur do passado trabalhou pra caramba, fez um monte de coisa pra eu poder tá aqui hoje e tá conseguindo plantar as coisas que eu vou colher no futuro. Que o Arthur do futuro também vai ficar muito grato de eu ter plantado hoje. Então eu gosto de pensar nisso e imagina o tanto que seu eu do futuro vai agradecer quando você aplicar esse tipo de coisa que a gente conversou aqui, quando você aplicar o seu plano pro ano que vem. Para esse ano, quer dizer, 2026, né? Estamos em 2026 aqui. Mas acho que isso vale para qualquer período. Imagina o que você consegue ter de segurança, de, enfim, renda a mais, né? De mais vontade de buscar os seus objetivos, sabe? Mais sentimento de realmente conquista ao alcançá-los, né? Se você começar a dar os seus primeiros passos agora, né? Ó, como vocês podem ver aqui, estamos no dia 27/1, quase fechando o mês. Então só restam mais 11 meses para fechar o ano. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas provavelmente falta bem menos. Então vamos dar o primeiro passo agora, né? Vamos começar agora. Tenta se comprometer com uma coisa só. Isso é algo que eu vou até adicionar aqui. Não estava dentro do que eu queria entregar, mas faz muito sentido também. E é algo que eu estou fazendo comigo, que é o seguinte: tenha 1 ou 2 objetivos principais iniciais. Vamos supor, poxa, virou o ano. Você tava cheio de hábitos péssimos no ano passado. E aí do nada você vai mudar totalmente com um monte de hábitos novos e tudo mais. Pega um, tá? Eu recomendo que seja só um. No meu caso, eu peguei 2 hábitos para esse ano, né? 2 coisas que eu quero melhorar e tal. Porque uma dessas coisas era... As 2 coisas, na real, eram coisas que eu já fazia no passado. Então, só não viraram hábitos. Então, eu fiz, mas fiz por, sei lá, 3, 5 meses e parei depois. Que é treinar e ler. Então, já faz aí uns sei lá, uma semana mais ou menos que eu tô treinando. E lendo todo dia eu comecei faz uns 2, 3 dias. E são os 2 únicos objetivos que eu quero por enquanto, pelo menos para esse trimestre. Pro resto do ano talvez surjam outras coisas, mas acho que isso é muito bacana. Tipo, tu setar uma ou 2 coisas, de preferência uma só, que você vai focar. E ó, extra, que vai ajudar pra caramba também, tá me ajudando. Se comprometa com alguém. Vou até anotar isso aqui também. Isso aqui é essencial. Tá? Ó, selecione um objetivo, tá? No máximo 2, se for algo que você já começou, já tá mais ou menos engajado ali, tá mais fácil. Mas se comprometa com um objetivo. E também se comprometa publicamente. Ou com pelo menos uma pessoa. E aí, ó, você vai se comprometer publicamente, ou seja, você vai compartilhar alguma coisa ali falando do que você vai fazer, uma coisa objetiva, e você vai se comprometer num nível assim, tipo, vou compartilhar todos os dias tal coisa pra provar que eu estou, sacou? Ou que não seja isso, mas que seja, poxa, eu vou postar pelo menos uma foto treinando, coisa do tipo, né? Alguma coisa que prove que você tá fazendo ali todo dia é a sua forma de mostrar que você tá fazendo. Tipo o político, né? Que faz investimento e tem que mostrar que tá, né? Investindo ali na qualidade de vida da população. Enfim, então você tem que provar pra essa galera. E se você fosse comprometer só com uma pessoa, que foi o que eu fiz, você faz o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Se não cumprir o combinado, paga, vamos colocar R$10. Se você não fizer o combinado, a pessoa recebe R$10. Ou seja, ela vai te cobrar. E se você não fizer, você tem que pagar. Quer motivação maior?
do que perder 10 conto. Isso é louco, não tem como. Ainda vai ser melhor ainda se... Cadê? Faça a pessoa se envolver com... Se envolver também com o objetivo. Então, se você conseguir fazer a outra pessoa também botar um objetivo, botar o dela na reta também, aí fica mais legal ainda. Que você vai cobrar, ela vai cobrar, aí vai ter o dia que você vai falar, ó, fiz aqui. Já logo cedo, aí a pessoa já fica pressionada, caraca, ele já fez, eu tenho que fazer. Então, fica mais legal ainda. Recomendo, tá funcionando bem legal pra mim. E eu sinto que esse ano vai, o hábito da leitura e o shape vai voltar. Em breve estaremos de volta. Beleza? Se esse vídeo foi de alguma importância pra você, por favor, deixa o like, se inscreve no canal que a gente tá só começando. Coisas grandiosas estão por vir. E se inscrevendo agora, você tem o poder, o direito de dizer que você é um membro fundador desse canal. Você é um dos primeiros aí, um dos pioneiros, um dos que acreditaram quando nós éramos apenas a capa do Batman. Era apenas um gafanhoto. Fechou? É isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo.